Olá, gente. Antes da nossa aula começar, nós iremos falar um pouco, né? Eu sei que todos já sabem, mas nós precisamos falar sobre a Covid-19, porque, como todos sabem, o nosso município de Chorozinho e os demais municípios vizinhos, né, cidades vizinhas, como Pacajus, Horizonte, estão em estado de alerta de transmissão, né? Então, nós precisamos reforçar os cuidados que nós precisamos ter com a Covid, tá bom? Então, eu separei aqui algumas imagens, eu vou estar falando um pouquinho. Eu sei que vocês já sabem, só mesmo para reforçar a questão dos cuidados, tá bom? Se cuidar nunca é demais. Nos tempos de pandemia que nós vivemos, nós precisamos levar isso a sério, porque é uma doença silenciosa e que está matando milhares de pessoas em todo o mundo. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu preparei esse post com muito carinho, espero que vocês assistam, né, e continuem os cuidados, tá bom? Covid-19 é uma doença causada por um coronavírus que foi recém-descoberto e ela é uma doença infecciosa. Principais sintomas do coronavírus: febre, tosse seca, fadiga, tosse com catarro espesso, falta de ar, dor articular, dor de cabeça, arrepios, náuseas ou vômito, nariz entupido, diarreia, tosse com sangue e olhos inchados. Como prevenir o coronavírus? Usar máscara ao sair, lavar as mãos frequentemente, ficar o máximo possível em casa, não tocar em outras pessoas. Essas medidas preventivas, gente, são essenciais. Então, não esqueça, só sair de casa se for algo de extrema importância. Não tá abraçando, nem beijando, nem tocando as pessoas. Está lavando as mãos com muita frequência e sempre usar a máscara ao sair de casa. Não esquecer. Esse post em especial, ele é dedicado às pessoas que gostam de usar máscara de pano. Muitas pessoas usam descartável, mas alguns gostam da máscara de pano. Então, ele tem titulado Tchau Covid. Cuidados com máscara de pano. A máscara é individual, tenha pelo menos duas. Procure sempre ter uma de reserva na bolsa. Lave-as diariamente, deixe por imersão 20 minutos de molho. O manuseio dela deve ser feito sempre pelos elásticos ou atilhos. Então, ter muito cuidado com as máscaras de pano. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Misaele, é professora de História e Geografia da turma do EJA, da Escola Franklin Moreira Xavier. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de Geografia. Eu convido a todos para nós aprendermos hoje, porque o tema é relevo. Nós vamos descobrir um pouco e falar sobre esse assunto, tá bom? Vem comigo para mais uma videoaula. O que é o relevo? Bem, o relevo é um modelo de superfície do planeta Terra, ou seja, são as formas que a camada externa ela apresenta. Devido ao quê? Devido às ações dos agentes que são eles internos ou são externos. Eles são chamados de endógenos e de exógenos. Agentes formadores do relevo são eles endógenos e exógenos. Bem, gente, dois meios eles formam o relevo terrestre, que são os endógenos, eles são causados pela ação interna da Terra, e os exógenos, que eles moldam as formas do relevo na parte interna, que são através de temperaturas, dos ventos, das chuvas, dos rios, dos micro-organismos, coberturas e também dos vegetais. Aí vocês podem observar exemplos de agentes internos, ou seja, que moldam o relevo através de ações internas. São eles o tectonismo, que são a movimentação das placas tectônicas, o vulcanismo, né, através da erupção, e os terremotos também, que são os abalos sísmicos. Tudo isso molda o relevo, tá certo? Isso aí são os agentes internos, ou seja, que provêm de dentro para fora da Terra. Aí nós observamos exemplos de agentes externos, ou seja, eles modelam o relevo na parte externa. Então, nós vemos aí as geleiras, o vento, as águas correntes, os oceanos, o intemperismo. Tudo isso aí modifica o relevo na parte externa, tá certo? Vai transformando o relevo
na parte externa. Os principais tipos de relevo no Brasil são os planaltos, as planícies, as depressões, as serras, as chapadas, os tabuleiros e os patamares. Esses aí são os que nós encontramos em abundância aqui no Brasil, tá certo? Tem os outros também, porém eu destaquei esses aí que são encontrados em abundância, ou seja, os que tem mais, né? Aqui no Brasil, tá bom? E o que são os planaltos? Bem, os planaltos, eles são terrenos normalmente planos e eles são localizados em altitudes relevantes. Então, eles são terrenos planos, tá certo? E eles se encontram em altitude, ou seja, em lugares elevados, tá bom? As planícies. O que são as planícies? Bem, as planícies são regiões planas ou com poucas ondulações. Vocês podem observar aí na imagem que eu coloquei como exemplo que ela não tem quase nenhum tipo de ondulação, ou seja, ela é plana, por isso que ela tem esse nome, planície, né? Uma região com poucas ou nenhuma ondulação, por isso que é chamada de planície, tá bom? E o que são as depressões? As depressões, gente, são grupos de relevos que eles são planos ou ondulados. E onde é que eles localizam-se? Eles localizam-se abaixo dos níveis de altitude das regiões vizinhas. Se vocês observarem aí, tem duas regiões que são vizinhas e essa parte de baixo aí é chamada de depressão, ou seja, porque ela está abaixo dos níveis de altitude. Bom, gente, vamos falar sobre as serras. Acredito que ela é muito conhecida de vocês, né? Elas possuem formas de cristas e topos pontiagudos e em margens elevadas por planaltos. Então, essas são as serras. Bom, gente, as chapadas, elas ficam localizadas em médias e altas altitudes. Então, nós podemos observar aí na imagem, né, uma chapada que fica em uma alta altitude, né? E nós vemos aí o exemplo de uma cachoeira. Então, dá para vocês imaginarem aí como seria uma chapada. Vamos falar agora sobre os patamares. Observe bem essa imagem. Parece degraus, né? Pois é. Essa imagem ela retrata bem o que são os patamares. E o que são eles? São formas planas ou onduladas que formam superfícies intermediárias ou degraus, literalmente, entre áreas com um relevo mais alto e mais baixo. Isso aí são os patamares. Bom, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que todos tenham compreendido o que é o relevo e desejo a todos um ótimo final de semana, com muita saúde, com muita paz para todos. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.